Depois de tantos anos de vida, você tem certeza de que seus hábitos íntimos ainda correspondem ao que seu corpo realmente precisa agora? Essa pergunta pode te surpreender, mas ela é legítima. E olha, essa é uma das perguntas que mais escuto dos homens acima dos 60 anos no meu consultório aqui no Brasil. Não é só sobre se ainda está tudo bem com a masturbação, mas principalmente como fazer isso de forma segura, respeitosa e de um jeito que apoie sua saúde em vez de prejudicá-la. Eu sou a doutora Sueli Dias, médica urologista com mais de 15 anos de experiência, acompanhando milhares de homens que querem continuar conectados com o próprio corpo, se sentir seguros na sua sexualidade e envelhecer com força e dignidade. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto que raramente é discutido, mas que é de importância fundamental, como se masturbar com segurança, depois dos 60 anos, e os 3 grandes erros que você precisa evitar, absolutamente. Não se trata de vergonha, não é questão de performance. Estamos falando de proteger sua circulação, sua próstata, seus hormônios e seu bem-estar emocional. Se você já se sentiu inseguro sobre o que é normal, o que é seguro ou o que é saudável nesse aspecto, você está no lugar certo. Vamos começar entendendo por que isso é tão importante. Primeiro, deixa eu te tranquilizar sobre algo básico. A masturbação não é apenas normal, ela é benéfica, especialmente conforme envelheceu. Com o tempo, muitos homens começam a se perguntar se o corpo deles ainda precisa desse tipo de liberação. Alguns sentem culpa, outros ficam confusos, mas aqui vai a verdade que aprendi nesses mais de 15 anos atendendo pacientes. A autoestimulação regular e gentil é uma das formas mais naturais de apoiar sua saúde. Masculina depois dos 60, ela ajuda a manter o fluxo sanguíneo para o pênis, favorece a saúde da próstata, reduz os hormônios do estresse e até melhora a qualidade do sono, ao acalmar seu sistema nervoso. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito tabu em volta desse assunto, mas na medicina moderna isso é ciência pura. Mas aqui está o ponto-chave. Seu corpo não reage mais como reagia aos 25 anos. E não tem vergonha nisso, viu? Isso não é disfunção, é biologia. À medida que você envelhece, sua pele fica mais fina, as terminações nervosas demoram mais para reagir, os vasos sanguíneos ficam mais sensíveis e menos elásticos. Isso significa que sua abordagem ao prazer pessoal precisa evoluir junto com seu corpo. Não se trata de força, não se trata de intensidade, se trata de presença, de escutar, de estar atento ao seu corpo, de não tratá-lo como uma máquina que precisa de reparo, mas como algo que merece cuidado e respeito. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Algo poderoso. Você começa a se sentir mais conectado, mais relaxado, mais satisfeito e seu corpo vai te agradecer. Mas muitos homens não percebem isso e acabam caindo nos 3 mesmos erros comuns. Vamos falar sobre eles agora. Primeiro erro: a pressa. No meu consultório aqui em São Paulo, vejo homens demais tratando seus momentos íntimos, como se fosse uma tarefa constrangedora, que precisa ser resolvida rápido. Essa pressa mantém o sistema nervoso em estado de alerta. As artérias permanecem contraídas, o coração dispara de forma inadequada, criando estresse fisiológico. A respiração fica superficial. A mente permanece agitada. O corpo, então, interpreta esse momento como uma situação de tensão sem relaxamento. Resultado: a emoção luta para se instalar. A satisfação continua superficial e o cérebro acaba associando esses momentos com ansiedade em vez de bem-estar. E olha, isso é sério, viu? Quando você está apressado, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. Isso faz o oposto do que a masturbação deveria fazer. Meu conselho: dê tempo a si mesmo. 10 minutos em vez de 3 faz toda a diferença. Respire fundo. Crie um ambiente tranquilo. Se permita estar plenamente presente, sem distrações. Não precisa de nenhum artifício especial. O principal é criar as condições para um relaxamento profundo. É nesse estado que a vasodilatação ótima acontece, que os receptores nervosos se ativam corretamente, que a satisfação se torna possível. A lentidão se torna sua melhor aliada. Sabe aquela expressão brasileira, devagar e sempre? É exatamente isso. A gente vive numa cultura de pressa.
Tudo é para ontem, mas seu corpo merece mais do que isso. Se você tem 60, 70 anos, você já correu muito na vida, né? Agora é hora de desacelerar e realmente sentir. Segundo erro, e esse aqui é extremamente comum, usar pressão demais. É incrivelmente frequente, especialmente em homens acima dos 50 ou 60 anos. À medida que a sensação diminui com a idade, muitos homens compensam, apertando com mais força ou se movendo de forma mais agressiva. Mas com o tempo, isso cria fricção, compressão e estresse sobre os delicados tecidos do pênis. Seu pênis não foi feito para força bruta. Ele é composto de vasos sanguíneos, esponjosos, nervos frágeis e tecidos conectivos que prosperam com um toque suave e uniforme. Se você aplica um mesmo aperto forte repetidamente, seu corpo se adapta, mas não da maneira certa. Alguns homens desenvolvem o que chamamos coloquialmente de síndrome do aperto mortal, onde só conseguem responder a um tipo muito específico de pressão, geralmente a própria mão. Isso torna muito mais difícil apreciar a intimidade com uma parceira. Também aumenta o risco de dor, irritação ou microfissuras na pele que podem levar à inflamação, perda de sensibilidade e frustração a longo prazo. E olha, eu já vi casos aqui no consultório de homens que machucaram seriamente o pênis por causa disso. Não é brincadeira, não. Aqui está a melhor abordagem. Solte o aperto. Use um lubrificante natural sem fragrância para reduzir o atrito. No Brasil, a gente tem várias opções boas em qualquer farmácia. Concentre-se menos no resultado e mais nas sensações. Pense nisso como terapêutico, como uma massagem para seu sistema circulatório. Com paciência, seu corpo vai se ajustar. Você vai notar mais sensações, mais facilidade e mais prazer. A gente tem aquela cultura machista de que homem tem que ser bruto, forte. Mas, na real, quando se trata do seu próprio corpo, a gentileza é muito mais poderosa. Trate seu corpo com o mesmo carinho que você trataria algo muito valioso, porque ele é, e isso nos leva ao terceiro erro, aquele que a maioria dos homens nunca espera. Erro número 3. Ignorar suas emoções. Isso não tem nada a ver com você se toca e tudo a ver com você se sente em relação a esse assunto. Muitos homens carregam uma vergonha silenciosa por décadas. Talvez você tenha ouvido enquanto crescia que a masturbação era errada, pecado, coisa de menino, ou talvez você simplesmente se sinta preocupado com as mudanças no seu corpo, com a idade, mas o estresse emocional não desaparece. Ele se instala nos músculos, na respiração, no sistema nervoso, até na sua capacidade de sentir excitação. A vergonha ou a dúvida não resolvida podem criar tensão no corpo e a tensão bloqueia o prazer. Aqui no Brasil, especialmente para a geração de vocês que cresceu numa época mais conservadora, isso é muito comum. A gente foi criado com muito tabu, muita religiosidade pesada e isso deixa marcas. A solução? Comece com compaixão. Você não está quebrado, não está atrasado, não está sobrecarregado. Você está numa nova etapa da vida. Uma que requer mais cuidado, mais intenção e mais bondade consigo mesmo. Então, se você se sente desconectado, dê a si mesmo a permissão para se reconectar lentamente e sem pressão. Se precisar de apoio, fale com alguém, um médico, um terapeuta, até um amigo que compreenda. Você não precisa entender isso sozinho. E olha, eu sei que para muitos homens brasileiros falar sobre isso é difícil. A gente tem aquela cultura do homem não chora, homem aguenta tudo, mas isso é besteira. Homem também tem emoções, também precisa de apoio. E cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar da física. Agora, vamos ao que interessa. Como criar realmente uma rotina pessoal saudável e prazerosa. Aqui está o que eu recomendo com base em 15 anos de prática médica e milhares de consultas. Primeiro, mantenha tudo limpo. Lave as mãos antes. Use toalhas ou lenços limpos, se necessário. Higiene é fundamental, viu? A gente aqui no Brasil já tem um clima quente e úmido, então infecções acontecem fácil se você não tomar cuidado. Escolha um espaço tranquilo e sem interrupções onde você possa relaxar. Pode ser o banheiro, pode ser o quarto quando você está sozinho em casa. O importante é você se sentir seguro
e confortável. Use um lubrificante suave, sem fragrância. Isso protege a pele e favorece o fluxo sanguíneo. Como eu disse antes, tem várias opções boas em qualquer farmácia. Não precisa ser caro, não. O importante é que seja adequado e, principalmente, escute seu corpo. Se você sentir dor, tensão, inchaço ou irritação, não ignore. Podem ser sinais de inflamação, tensão circulatória ou até um problema relacionado à próstata. Se algo der errado, fale com um médico sobre isso. E olha, não tenha vergonha de procurar um urologista, não. A gente está aqui justamente para ajudar com essas questões. Mas quando é feito com suavidade e atenção, a autoestimulação pode ser uma fonte poderosa de cura. E se você está simplesmente começando de novo, depois de anos sem fazer isso, tudo bem. Muitos homens estão redescobrindo seus corpos aos 60, 70 anos. Isso não é uma regressão, é uma evolução. Aprenda o que seu corpo precisa agora, não o que ele precisava antes. Isso é uma coisa linda, porque a verdade é que seu corpo ainda importa, seu prazer sempre conta e sua confiança merece ser protegida. A gente no Brasil tem aquela coisa de valorizar muito a juventude, a virilidade. Mas a verdade é que cada fase da vida tem sua beleza, seu valor. Deixa eu te falar uma coisa que aprendi nesses 15 anos de profissão. Os homens mais satisfeitos sexualmente que eu conheço não são necessariamente os mais jovens ou os mais ativos. São aqueles que têm uma relação saudável com o próprio corpo, que se conhecem, que se respeitam. Agora deixa eu responder algumas perguntas que sei que você pode estar se fazendo. Se você já fez cirurgia de próstata e tem ejaculação retrógrada, como fica? Olha, é uma situação diferente, mas a masturbação ainda é segura e saudável. O prazer não depende só da ejaculação. Você ainda pode ter orgasmo, ainda pode sentir prazer, pode ser diferente do que era antes, mas não é menos válido. Se você tem diabetes, pressão alta ou outras condições de saúde, a masturbação continua sendo segura na grande maioria dos casos. Na verdade, ela pode até ajudar no controle do estresse que afeta essas condições. Mas se você tem dúvidas específicas sobre sua situação, conversa com seu médico. E quanto à frequência, não existe número mágico. Alguns homens se sentem bem, fazendo 1 ou 2 vezes por semana, outros preferem mais ou menos. O importante é que seja algo que te faça bem, não uma obrigação. Seu corpo vai te dizer o que é certo para você. Se você está no relacionamento, a masturbação não é traição e não significa que você não está satisfeito com sua parceira. São coisas complementares, não excludentes. Muitos casais brasileiros ainda têm essa visão antiquada. Mas a verdade é que a sexualidade individual é saudável mesmo dentro de um relacionamento. Quando você deve procurar um médico? Se você sentir dor persistente, sangramento, dificuldade para urinar, inchaço que não passa ou qualquer coisa que te preocupe, não espere. Não vem no consultório. A próstata é um órgão que precisa de atenção especial depois dos 50 e qualquer sintoma estranho merece ser investigado. Outra coisa importante, se você perceber que está usando a masturbação como fuga de problemas emocionais, se está interferindo na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, isso pode ser um sinal de que você precisa de ajuda psicológica. E tá tudo bem. Procurar ajuda não é fraqueza, é cuidado. Então, da próxima vez que você se sintonizar nesse momento de atenção, pessoal, deixe ir a pressão, deixe ir a culpa e simplesmente esteja presente. Você merece isso. Seu corpo merece isso, sua saúde merece isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seria uma honra para mim se você se inscrevesse no canal. A gente está falando aqui de problemas reais, sem vergonha. Porque sua saúde, sua função e seu bem-estar sempre importam em todas as idades. E olha, se você tem alguma pergunta específica, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e tento responder o máximo que posso. Vamos criando essa comunidade de homens que cuidam da própria saúde, sem tabu, sem vergonha, com responsabilidade e maturidade. No próximo vídeo vou falar sobre 5 alimentos que ajudam naturalmente na saúde sexual masculina depois dos 60.
São coisas simples que você encontra em qualquer mercado aqui no Brasil e que fazem uma diferença real. Você não vai querer perder. Até a próxima. Continue forte, continue informado e cuide bem de você. Você merece envelhecer com saúde, dignidade e prazer. Um abraço forte aí do seu urologista de confiança, doutora Sueli Dias.